A obediência no caráter de Rebeca. Parte 07, dia 18 de outubro de 2025. Talvez alguns pensem que, como estou me dirigindo a moças, eu poderia ter encurtado a história com seu casamento e suas virtudes, e colocado um véu sobre suas futuras falhas. Mas guardo em mente o que disse em um capítulo anterior, que a matrona deve ser comparada à donzela, para que desde o início ela aprenda o que copiar e o que evitar. E aqui está um exemplo marcante para servir a esse propósito. Um caso comovente para provar a transformação que uma mudança de circunstâncias pode produzir na mesma pessoa. Isaac e Rebeca, como Abraão e Sara, tiveram sua fé posta à prova ao esperarem longamente pelo filho que seria o herdeiro da promessa. 20 anos se passaram e Rebeca não teve filho. Em resposta às fervorosas orações de seu marido, Deus lhe deu a perspectiva de se tornar mãe antes que esse feliz acontecimento acontecesse. Ela recebeu uma comunicação do Senhor de que daria à luz gêmeos, que seriam os chefes de duas nações distintas, e que, contrariando a ordem da natureza e o costume das nações, o irmão mais velho deveria servir ao mais novo. Esaú e Jacó nasceram, cresceram e demonstraram grande diferença de gosto e caráter. Nessa família de Isaac e Rebeca entrou aquilo que tem dividido miríades e miríades de lares, colocando o marido contra a esposa, a mãe contra o pai e o filho contra o outro, perturbando a harmonia da paz doméstica, envenenando as fontes da felicidade doméstica e impedindo o progresso do melhoramento doméstico. Refiro-me ao favoritismo parental. Isaac amava Esaú em particular por causa da caça que ele trazia para casa, mas Rebeca favorecia Jacó. Gênesis 25, 28. No caso de Isaac e Rebeca, os pais tinham cada um o seu filho favorito e, o que era pior, manifestaram o seu carinho. Em alguns casos, pode ser quase impossível não ter preferência por um filho em detrimento de outro. Mas que cuidado ansioso deve haver para ocultá-lo. Tanto a política quanto a justiça exigem dos pais uma distribuição igualitária de sua afeição, favor e bens. Pois, se há uma loucura que certamente se pune a si mesma mais do que a outra, e este favoritismo imprudente e perverso entre filhos. A parcialidade parental prejudica tanto o preferido quanto o menosprezado, inflando um com orgulho, insolência e vaidade, e corrompendo o outro com ciúmes, inveja e vingança. Isaac amava Esaú, e por um motivo não muito honroso para o seu caráter, porque ele comia da sua caça selvagem. Rebeca amava Jacó, mas não nos é dito qual o motivo. É provável tanto por causa de sua excelência superior, quanto pela revelação que Deus lhe fizera a respeito de sua história futura. Ela era, sem dúvida, uma mulher de fé sincera, e até mesmo sua conduta mais censurável decorria de uma piedade mal direcionada. Ela, como qualquer outra mulher, em tempos posteriores, ponderava em seu coração todas as coisas que Deus havia dito a respeito do seu filho da promessa. Não demorou muito para que os efeitos da parcialidade parental se manifestassem na família. A competição pela precedência e o direito de primogênito atraíram a atenção dos irmãos
e acirraram seus ânimos uns contra os outros desde os primeiros anos, resultando em alienação, separação, hostilidade por parte dos filhos e tristeza e angústia por parte dos pais. A conduta de Jacó era egoísta e a de Esaú profana. O filho mais novo sabia que estava destinado à precedência e, em vez de deixar Deus cumprir seu próprio propósito, procurou realizá-lo de maneira indigna tanto de si mesmo quanto da bênção. O tempo que avança com passos incessantes trouxeram Isaque à velhice, e ele agora pensava em seu filho iminente e na conveniência de resolver seus assuntos domésticos. Sua grande preocupação era direcionar a descida da bênção patriarcal, que, neste caso, implicava mais do que aquela bênção comum que todo homem bom pronunciaria sobre todos os seus filhos, sem distinção. Abrangia as grandes coisas contidas na aliança com Abraão, segundo a qual sua posteridade seria selecionada e distinguida como o povo peculiar de Deus, e daria à luz o Messias. Isaque deveria ter se lembrado da comunicação feita a Rebeca, e por ela, sem dúvida, lhe dito que essa bênção seria concedida a Jacó. O apego natural, por um tempo, superou sua fé e ele se preparou para desviar a bênção do caminho traçado para ela pelo propósito e providência de Deus. Para reacender sua afeição por Esaú, pela lembrança de gratificações passadas, ele desejou ter um pouco de comida saborosa, certamente uma introdução carnal a um ato tão divino. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, por todas as lições que o Senhor deixou para nós na Bíblia. Louvado, exaltado seja o teu nome. Amém e amém.